Olá pessoal, professor Fabiano Pires, mais uma vez, dando agora continuidade à nossa aula, agora revisando aqui a divisão. Não coloquei junto com o outro vídeo porque ia ficar muito longo, tá bom? E vamos aqui dar continuidade, nosso curso de matemática básica, revendo agora a divisão. E divisão, pessoal, é a operação inversa da multiplicação. Se você ainda não assistiu essa aula de multiplicação, tá muito boa. Dá uma olhada aí no vídeo anterior. E divisão consiste em repartir um número, dividendo, que esse número é chamado de dividendo, repartir ele em partes iguais, conforme indicado por outro número, que é o que a gente chama de divisor. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, na divisão 12 dividido por 4. Nós sabemos que o resultado é 3. Não é isso? É igual a 3. 12 dividido por 4 é 3. Por quê? Porque 3 vezes 4 dá 12. Esse 12 é o que a gente chama de dividendo, certo? É o que vai ser dividido, né? Os dividendos. O divisor é o que diz em quantas partes o 12 vai ser dividido, no caso em 4. E o resultado nós chamamos de quociente, certo? Esse é o nome que se dá ao resultado da divisão. Bora continuar aqui, ó. Notação. Como é que vocês podem encontrar divisão escrita por aí nas provas pelo Brasil e mundo afora? Você pode encontrar dessa forma aqui, ó, 12 dividido por 4, usando aqui esse símbolo, né, um tracinho com 2 pontos. Ou você pode encontrar somente com os 2 pontinhos, 12 dividido por 4. Ou você pode encontrar usando aqui, ó, uma barra. Essa barrazinha aqui para representar a divisão. E significa também 12 dividido por 4. Ou ainda na forma de fração. 12 dividido por 4. Tudo isso aqui, pessoal, essas 4 formas aqui de representar, representam a mesma coisa, a divisão do 12 por 4. Tá bom? Chegou numa prova, encontrou isso aqui, ó, divida 12 por 4. Ou dessa forma aqui, ou qualquer uma das outras, é a divisão de 12 por 4. Ok? E temos também aqui a regra de sinais na divisão. E o que diz essa regra? Ela diz assim, ó, se os sinais forem iguais, o resultado é positivo, é semelhante lá à da multiplicação. Quando dividimos dois números com o mesmo sinal, o resultado é sempre positivo. Tem o mesmo sinal, o resultado é positivo na divisão. Na multiplicação, se tem o mesmo sinal, o resultado também é positivo. A mesma coisa, ok? Observa aqui esses exemplos, ó. Eu tenho aqui mais 12 dividido por mais 4. Eu sei que 12 dividido por 4 é 3. E como os sinais são iguais, positivo e positivo, o resultado também é positivo. E já falei que não é necessário colocar o mais, como o sinal for positivo. Se você quiser deixar apenas o 3, já se subentende que 3 é positivo, ok? Então, eu vou deixar aqui, ó. Vamos para o próximo. 12 dividido por 4 é 3 e os sinais são iguais, ó. Menos 12 dividido por menos 4. Negativo com negativo, resultado também positivo, tá bom? Sinais iguais, resultado positivo. Basta saber disso daí. Bora continuar aqui, ó. E se os sinais forem diferentes? Sinais diferentes, o resultado é o quê? Negativo. Quando dividimos dois números com sinais diferentes, o resultado é sempre negativo. Sinais diferentes, resultado é sempre negativo. Tá certo? Vamos aqui de novo, ó. 12 dividido por 4 é 3. E como aqui eu tenho o 12 positivo e o 4 negativo, o resultado é negativo, sempre. Sinais diferentes, mais e menos, resultado negativo. Aqui do mesmo jeito, ó.
Só que o primeiro é que é negativo, menos com mais. Resultado também negativo, e 12 dividido por 4 é 3. Tá ok, pessoal? Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários. Bora avançar aqui para as propriedades da divisão. Primeiro, a propriedade fundamental da divisão, ou relação fundamental da divisão, que diz o seguinte: dividendo é igual a divisor vezes quociente mais o resto. Isso é sempre verdadeiro. Dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. No exemplo que a gente está explorando aqui, bem simples, nós temos o 12 dividido por 4, que é igual a 3. E não sobra nada, né? O resto aqui é zero. Tá bom? O algoritmo da divisão é dessa forma aqui, a forma comum de se resolver uma divisão. Pega-se o 12 e como a gente vai dividir por 4, você arma aqui a conta, né? Ó, dividido por 4, aí colocando aqui o resultado, 12 dividido por 4 é um número que multiplicando 4 dá 12, ou mais próximo dele sem passar, que no caso sabemos que é o 3, 3 vezes 4, 12. Aí efetuamos aqui a subtração, 12 menos 12, 0. Ou seja, o resto aqui foi 0. O resto aqui foi 0, ok? O que diz aqui essa propriedade fundamental? Ela diz o seguinte, que o dividendo, lembra quem é o dividendo? Ó, colocar aqui com D maiúsculo, dividendo, certo? É o 12, ou seja, o 12... é igual ao divisor. Quem é o divisor? Colocando aqui com D minúsculo, é o 4, nesse caso aqui. Então, dividendo é igual ao divisor, que é o 4, vezes... vezes quem? O quociente. Lembrando que o quociente, ó, quocientezinho é o resultado, né? Que é o 3, no caso. 4 vezes 3 mais o resto. E nesse caso aqui, o resto é 0. Se tu observar, isso aqui é uma verdade. 12 é igual, 4 vezes 3 é 12, mais 0 continua sendo 12, tá bom? Então isso aqui é uma propriedade, é uma relação fundamental da divisão. É sempre verdadeiro. Dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Ok? E tem aqui outras propriedades, né? O elemento neutro. Propriedade aqui do elemento neutro. O que é a propriedade do elemento neutro? É aquele número que, se você multiplicar, aliás, se você dividir, a gente está falando de divisão, por ele, qualquer número dividido por ele, que é o 1, resulta sempre nesse mesmo número, certo? Você pega aqui o 5, dividido aqui por 1, que é o elemento neutro. Olha o resultado, o próprio 5. Se você pegar qualquer número, o 7, e dividir por 1, o resultado é o próprio 7. 7 dividido por 1 é 7. Então, esse 1 é o elemento neutro. Ok? Propriedade do zero. O que diz aqui a propriedade do zero, pessoal? Diz assim, que qualquer número dividido por ele mesmo é igual a 1. Qualquer número dividido por ele mesmo é igual a 1. 7 dividido por 7 é igual a 1. 5 dividido por 5 é igual a 1. Certo? Só vai ter uma exceção aqui nesse caso e eu vou já explicar qual é. Tá bom? Que é exatamente aqui, ó. A divisão por zero. Aqui eu disse que qualquer número dividido por ele mesmo dá igual a 1. Isso aqui é a propriedade, né, que a gente acabou de explicar, mas tem a exceção. Qual é a exceção? Ó? É 0 dividido por 0, divisão por 0. Quanto é que dá, Fabiano? É indeterminado. Não existe essa divisão, certo? É indeterminado. Divisão por 0 não é definida, pois não é possível dividir um número por 0. Como se divide por 0? Não tem como. Quanto é que dá 8 dividido por 0? Então, aí você coloca esse símbolozinho aqui, ó.
um E ao contrário, né? E cortado, que simboliza não, que não existe. Ok? Não existe divisão por zero. Não existe nenhum tipo de divisão por zero. Ok, pessoal? Bora continuar aqui. E vamos agora, pessoal, para a palavra do dia. E a palavra do dia, meus queridos, diz assim, que em Marcos capítulo 3 eu separei 2 versículos hoje. E diz: de novo Jesus entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. Então Jesus, olhando em volta, indignado e entristecido com a dureza de coração daquelas pessoas, disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão, obedeceu, né? E ela lhe foi restaurada. Louvado seja Deus. Como pode, né? Um homem que tinha uma mão atrofiada, ressequida, que não tinha mais jeito, incurável. Mas ao ouvir a palavra de Jesus, ou a ordem dele, estenda a mão, ele obedece. O homem estendeu essa mão, e quando ele obedeceu, a mão foi restaurada. Como pode isso, meus queridos? É porque existe virtude na palavra de Jesus. Existe virtude para curar, para abrir portas, para operar milagres na palavra dele. Se ele disse estenda a mão, ainda que esteja atrofiada, doente, mirrada, ressequida, ela vai se ajeitar, certo? Eu não sei qual é a área da tua vida que está ressequida, que está seca, que não vai para frente, talvez seja a tua vida toda, mas não vai para frente de jeito nenhum. Quando o Senhor dá uma ordem, estenda a tua mão, pode voltar lá, pode tentar de novo, pode lançar a rede mais uma vez, ainda que tenha passado a noite toda e não tenha pego nenhum peixe. Lança as redes sobre a palavra do Senhor e o milagre acontecerá, tá bom? E o maior milagre que Ele tem para fazer na tua vida é o da salvação. Ele não quer somente que a tua vida vá para frente, que você seja próspero, tenha saúde, abençoado. Não, Ele quer especialmente salvar a tua alma. Que Deus te abençoe, fica com essa palavra aí no teu coração, tenha fé, creia, tenha a atitude certa, busque a Deus, vá para a igreja, busque ao Senhor quando se pode achar, obedeça a palavra dele, estenda a tua mão e quando você obedecer, o milagre acontecerá, tá bom? Dá uma lida em Marcos capítulo 3, a partir do verso 1 até o verso 6, está aqui essa história extraordinária de um homem que foi completamente curado. Só porque ele ouviu a voz de Jesus, estenda a mão, obedeceu, o homem estendeu a mão e o milagre aconteceu. Talvez está só faltando isso aí, você crer e obedecer para o milagre acontecer, tá bom? Que Deus abençoe, bons estudos, bora voltar aqui para a nossa aula. Agora com algumas questões de múltipla escolha para a gente resolver. Fica tentando aí fazer, pausa o vídeo, veja se consegue, depois volta aqui para o vídeo, tá bom? E a primeira questão diz assim: uma caixa contém 144 bolas de gude, ou bilas, né? Aqui a gente conhece como bila, que é as bolinhas de gude, aquelas bolinhas de vidro ou de aço. E se cada saco pode conter 12 bolas, quantos sacos são necessários para embalar todas as bolas? Qual é aqui a interpretação aqui da questão, né? Tem uma caixa, certo? E dentro dessa caixa tem 144 bolas e deseja-se embalar essas bolinhas.
em sacos, certo? Que cabem, ó, que pode conter 12 bolas em cada saquinho. Ou seja, tem uma sacolazinha, né? E dentro dessa sacola pode-se colocar 12 bolinhas de gude. Quantas sacolinhas são necessárias para você embalar essas 144 bolinhas de gude? Aí a ideia é o seguinte, é pegar os 144 e distribuir em várias sacolinhas, e cada uma contendo aqui 12. São quantas sacolas, né? Essa ideia de distribuir ou de dividir pelas sacolinhas em quantidades iguais é justamente a ideia de divisão, tá bom? Para findar, o que ele quer? Ele quer que você divida, então, as 144 bolinhas, de maneira que em cada saco caiba 12. Ou seja, são necessários quantos saquinhos com 12 bolinhas para dar as 144? Eu não sei. É o meu quociente, né? Eu não sei. O que eu sei é que em cada saco são 12 bolas. Agora, quantas vezes esse 12 para dar aqui as 144 bolinhas? Essa é a ideia, pessoal, que está aí por trás da questão e que a gente vai resolver agora, tá bom? Eu quero achar um número que multiplicando 12 dê 144. Que número é esse? Vamos lá. 14, vamos formar aqui uma divisão, né? Por que eu estou pegando logo aqui o 14, pessoal? Porque o número que está aqui, o divisor, é 12 e ele possui dois algarismos. Então eu começo aqui a formar um número também com dois algarismos. E aí eu observo. Esse número que eu formei, que é o 14, é maior ou igual a 12? É maior no caso. Então eu efetuo a divisão. Se fosse menor, eu pegava mais um algarismo, que era o 4 aqui, para poder efetuar a divisão. Tá bom? Então, por que é dois algarismos? 14, porque 12 tem dois algarismos. Formou um número maior, continua. Se eu tenho 14 e vou dividir por 12, dá quanto para cada um? Claro que é 1, porque 1 vezes 12 dá 12 e não passa de 14. Se eu colocar 2 aqui, 2 vezes 12 vai para 24. Não tem como eu dividir 14 por 12 e dar 2, sendo que voltando aqui seria 24. Não são 24. Então dá 1, 1 vezes 12 é 12, eu coloco aqui, certo? Aí faço a subtração, né? O 14 menos esse 12, 14 porque eu estou trabalhando com 14, certo? 4 menos 2 é 2 e 1 menos 1 é 0, ou seja, restou 2. O que eu faço agora? Desço o próximo algarismo, que é o 4, formando assim o número 24 e faço a divisão. Toda vez que eu descer um número, eu efetuo a divisão, tá bom? 24 dividido por 12. Aí a gente já viu que o dobro de 12 é 24. Ou seja, 24 dividido por 12 é 2. E não vai sobrar nada, né? Ó, 24 menos 24, 0. Ou seja, o resto aqui é 0. Ok, pessoal? E aí eu quero só te chamar a atenção para uma coisa aqui, ó. Primeiro, vamos logo marcar aqui a opção, que é a letra C, né? E quero te chamar a atenção para algo aqui, tá bom? Eu falei que a multiplicação tem tudo a ver com a adição, não é isso? Quando eu falo assim, 2 vezes 3, isso aqui é igual a 3 mais 3, né? Somar 3 duas vezes, que é 2 vezes 3, não é isso? Que dá 6. E, por outro lado, se a multiplicação tem tudo a ver com a divisão, quem ao invés da... Perdão, a multiplicação tem tudo a ver com a adição, e eu sei que o inverso da multiplicação é a divisão, quem é o inverso da adição? É a subtração. O que eu quero dizer? Ó? Que na divisão vai ter tudo a ver aqui com a subtração. Tá vendo? Ó? Tava dividindo e aqui eu comecei a subtrair, né? Então existe essa relação que você vai notar por toda a matemática aí. Multiplicação está relacionada à adição, divisão está relacionada à subtração. Ok, pessoal? Está aqui a nossa segunda questão e ela diz assim: qual é o valor de 36 dividido por 4 mais 5?
36 dividido por 4 mais 5. E aqui, pessoal, a gente já relaciona aqui divisão e adição, né? E para resolver isso aqui, essa expressão numérica, a divisão tem prioridade com relação à adição, tá bom? Então você vai pegar aqui o 36, certo? E vai dividir 36 por 4, né? Que é o que está aí. Ok? Achar um número aqui que multiplicando 4 dá o 36 ou mais perto dele. 4 é um número com apenas um algarismo. Aí o que eu falei? Você forma o número aqui também com um algarismo. Porém, o 3 é menor do que o 4. Não dá para dividir. O que tu faz? Pega mais um algarismo, formando o 36, que é maior do que 4. Lembra? Tem que ser ou igual ou maior. Então, 36 é maior do que 4. Quanto é 36 dividido por 4? Em outras palavras, qual é o número que eu coloco aqui, o quociente, que eu multiplicando 4 dá 36. E aí, conhecendo a tabuada da multiplicação, você sabe que é o 9, né? 9 vezes 4 dá o próprio 36. Efetuando aqui a subtração, 6 menos 6, 0. 3 menos 3, 0. Ou seja, o resultado foi 9. O resultado disso daqui, ó, foi 9. Agora só falta somar com 5. 9 mais 5 vai dar 14, não é isso? Que é a nossa letra D de dado. Ok, pessoal? Vamos lá para a próxima questão. E aqui na terceira questão, pessoal, nós temos o seguinte: qual é o resultado de 72 dividido por 3 vezes 4? Certo? 72 dividido por 3 vezes 4. Qual é o resultado? Aí você note que o 3 vezes 4 está aqui entre parênteses. Tá bom? Se está entre parênteses, qual é a prioridade? Fazer logo a divisão, a multiplicação aqui, ou o que está no parênteses? Claro que é o que está no parênteses, que cai na multiplicação, tá bom? Se não tivesse o parênteses, você começaria pela divisão. Mas como tem, vamos começar aqui pela multiplicação. 3 vezes 4. Eu repito aqui o 72, certo? Dividido por quem? 3 vezes 4. Quanto é que dá 3 vezes 4? 12. Isso aqui vai dar igual a quanto? Vamos lá. Bora armar aqui a nossa conta. 72 dividido por 12. Qual é o número que eu multiplico 12 e dá 72? Vamos lá. Se eu fechar... como o 12 aqui tem dois algarismos, já pego todo o número, né? 72. Então, quanto é 72 dividido por 12? Aí, vamos na tentativa, se você não souber de cabeça. Será que é 5? 5 vezes 12 dá quanto? 5 vezes 12, se tu multiplicar aí, vai dar 60. Certo? Ó, tu tem aqui 12 vezes 5. 5 vezes 2 é 10, 0 vai 1. 5 vezes 1, 5 mais 1, 6. 60, né? Que ainda está um pouco longe aqui do 72. Porém... do 60 para chegar no 72, só falta quanto, pessoal? 12. Olha aí. Aqui dá 2, né? E aqui 7. O próprio 72. Então, preste atenção. Se não é 5, se faltou uma vez aqui o 12, então vai ser quanto? 6. 6 vezes 12. Se tu efetuar a conta aí, ó. Coloca aqui o 12 e o 6. 6 vezes 2 dá 12, né? Bota o 2 e vai 1. 6 vezes 1 é 6, mais 1 é 7. Ou seja, o próprio 72, tá bom? Efetuando aqui a subtração dá 0. 72 dividido por 12 é 6. 6 vezes 12 dá 72 e o resto é 0. Ok, pessoal? E é isso, espero que tenham gostado da nossa aula sobre divisão, certo? E também a de multiplicação, né, que a gente fez. Pratiquem bastante. Próxima aula eu quero trazer alguns exercícios.
especialmente sobre divisão, porque tem alguns casos especiais aí que eu queria tratar com vocês para não ficar nenhuma dúvida, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o teu like e compartilhar esse vídeo com mais pessoas.